Oi pessoal, bora lá? Vamos seguir com o nosso estudo do livro Xamã Urbano, de Serge Kahili King. Esse livro maravilhoso que nos ensina sobre a filosofia runa, sobre o xamanismo kahuna, essa tradição muito antiga, muito sábia, que fala sobre a mente humana e sobre o nosso despertar para o potencial de cocriação de uma vida maravilhosa, uma vida dos sonhos, uma vida feliz, saudável, próspera, abundante em todos os níveis. Então vamos lá, estamos hoje na quinta aventura, no capítulo Iniciando a Mudança por Meio da Intuição. Isso. Os xamãs não ensinam a intuição, eles a assumem. É uma função tão natural quanto respirar e ocorre de forma lógica a partir dos primeiros 3 princípios. A intuição é uma função importante pela qual o mundo torna-se o que achamos que ele é. A intuição é uma função importante pela qual o mundo se torna aquilo que achamos que ele é, e é um dos meios pelos quais tudo é conectado, e ela é levada pela energia que flui para onde vai nossa atenção. No entanto, assim como respiramos, pode ser desenvolvida para tornar-se uma habilidade refinada. A intuição também pode. Eu gostaria de explicar que estou usando a palavra intuição em ambos os sentidos, tanto no sentido ativo quanto no sentido passivo, e como alternativa às palavras telepatia e clarividência. Então ele coloca aqui a intuição como uma percepção extrasensorial, né? Como telepatia e clarividência, quer dizer, uma capacidade de enxergar o que está oculto, né? De perceber as verdades que estão ocultas através da percepção da telepatia e clarividência. Em primeiro lugar, a intuição geralmente se refere a informação ou conhecimento recebidos por meio de qualquer um dos sentidos internos, da visão, audição e sensação, e algumas vezes pelo olfato e mais raramente pelo paladar. Enquanto a telepatia tem uma conotação frequentemente de algo ativo e verbal, a clarividência de algo passivo e visual. Em segundo lugar, como no mundo exterior, o conhecimento interior e a informação podem ser transmitidos, assim como recebidos. Tudo é energia, gente. Tudo é energia. Você pode transmitir impressões, informações através do seu campo, do foco da tua mente, como você pode receber essas informações. Como funciona a intuição? Para explicarmos isso melhor, precisamos usar uma metáfora, porque não estamos descrevendo uma coisa física que pode ser separada em pedaços, cada um deles com seus próprios nomes. Isso é o que enlouquece os cientistas de primeiro nível. A evidência da intuição, a troca de dados, sem uma intervenção física ou uma proximidade, é inquestionável. Quando você resolve não ignorá-los, porém a intuição não parece ter uma base física, já que o mundo físico é um produto do mundo não físico, de acordo com o pensamento xamã. Pode-se ou não encontrar-se uma base
física. Para esses pesquisadores, recomendo uma observação de Leadbeater. É o mais comum dos erros considerar que o limite do nosso poder de percepção é também o limite de tudo a ser percebido. Ou seja, a gente pode entrar num estado de profunda meditação e a gente pode se alinhar com realidades diferentes e perceber o invisível que está por trás dessas realidades, né? Então, inclusive da realidade do aqui e agora, as intenções que estão por trás, né, das manifestações das pessoas, as reais intenções de grupos, né, que a gente faz parte. Mas, gente, exige treinamento, né? Exige treinamento e exige lucidez, muita lucidez, para a gente também não entrar em paranoia. Não é disso que a gente está falando, hein? Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de lucidez e uma percepção extrasensorial aumentada, e tudo isso pode ser desenvolvido. Vamos lá, continuando com a metáfora. A melhor delas e mais frequentemente usada e já mencionada previamente é chamada de rede AK. A-K-A. É uma palavra havaiana que significa essência ou sombra. E também se refere à ideia de uma rede não física de linhas que conectam tudo no universo. Então, a rede Aka é assim que a filosofia Runa, que o xamanismo Kahuna classifica, nomeia a rede, a teia de conexão entre todas as coisas no universo. Frequentemente, as conexões que têm um conteúdo emocional são comparadas a fios ou até mesmo a cabos. Pode-se dizer que, enquanto a maioria das pessoas é conectada com fios à sua vida exterior no planeta Terra até o momento da morte, os xamãs tentam se conectar por fios a tudo. Sempre usando a metáfora da rede, podemos dizer que as conexões sempre existem, mas determinados fios são ativados pela atenção consciente, o foco da mente. Ou seja, a intuição ocorre quando a informação é transferida num momento qualquer em que você está pensando ou tomando conhecimento de algo. Num exemplo típico, você pensa em um amigo e esse amigo logo o chama em seguida. O fato de você ter pensado nesse amigo pode ter sugerido ou desejado isso. Então, ele respondeu a essa sugestão ou desejo. Ou então o amigo pode ter pensado em você antes de chamá-lo e você percebeu. Pode ter sido o contrário. Você pensou no amigo porque ele pensou em você. É uma conexão. Olha a rede Aka, o fio Aka de conexão, né? Qualquer que seja o caso, isso pode ser explicado pela transferência de informações por meio da rede. Outra metáfora útil e adequada para os xamãs modernos e urbanos é o efeito sinal. Nele, tudo no universo está divulgando o seu próprio sinal. Tudo no universo está vibrando, emanando uma energia e divulgando o seu próprio sinal. Lembrando muito uma emissora de televisão em que todo o resto é receptor. Você consegue perceber os pacotes de energia que as pessoas carregam?
é uma percepção que ela é intuitiva, ela não é da tua mente. Você sente a presença de uma pessoa, de outra pessoa, de outra pessoa, a partir do pacote de energia que ela é, não pela palavra. Tenta perceber isso, tenta perceber. A gente vai chegar lá. Muitos exercícios pela frente. Calma, calma, calma. Tudo no universo está divulgando o seu próprio sinal. Lembrando muito uma emissora de televisão em que todo o resto é um receptor. Cada sinal é uma combinação de frequências que transmitem toda a informação que existe sobre a fonte do sinal. Mas cada receptor está destinado a ouvir somente uma gama de frequências, como um rádio que consegue captar sinais de áudio de uma emissora de televisão, mas não consegue captar o visual, ou uma TV que só recebe certos sinais, ou seja, a sua sintonia pessoal, ela vai de tanto a tanto, e dependendo da onde está a sua consciência, é ali que a sua intuição vai chegar, vai pegar, é ali que a sua clarividência, telepatia, intuição vai chegar, vai sintonizar, certo? Falando metaforicamente, a percepção de um sinal de transmissão de outra pessoa é limitada pela sintonia com essa pessoa. Isso, você tem que ter sintonia com as coisas com as quais você está captando informações, captando mensagens. Se a gente quer captar mensagens elevadas de sabedoria, de transformação, de transcendência, de lucidez, de abertura, de prosperidade, quais os melhores caminhos de prosperidade para a nossa vida? Qual que é a sintonia que a gente tem que captar? Qual o exercício interior que a gente tem que fazer para a gente perceber e intuir, né? Como cada vez mais trazer aquilo para a vida da gente? Faz sentido, né, gente? Quanto mais sintonia você tiver com aquela coisa, mais você recebe aquelas informações. Quanto menos sintonia, mais você perde, né? Então, a questão do foco, né? Por isso que é importante a gente cair fora de ficar vendo coisa ruim, catástrofe, enfim, essas coisas. É uma questão de escolha pessoal. A gente sabe que existe, porque nós temos livre-arbítrio como seres humanos, mas se a gente sintoniza, a gente traz um pouco daquilo para a nossa vida. E, sinceramente, eu quero só luz na minha vida, só coisa boa na minha vida. Então, a gente ajuda no bem, né? Fortalece a egrégora do amor, do bem-estar, da felicidade. E traz informações que nos alinhem cada vez mais com isso, né? Tem coisa que é enxugar gelo, gente. A gente ajuda muito mais estando numa frequência mais legal, mais de alegria, né? Enfim, do que nessa sintonia aí que muitas vezes o inconsciente coletivo quer sugar a gente para lá, né? Vamos ser só mais um reclamando de tudo? Vamos ser só mais um alimentando egrégora de dor no planeta? O que você quer ser? No que você quer sintonizar? Quais as informações que você quer captar? Né? É uma escolha pessoal. Isso não é ser poliana, não. Isso é ser lúcido. Para onde eu olho, aquilo cresce na minha vida. E outra, tem a rede ACA, né? Quanto mais legal eu tiver, mais eu tô elevando a frequência vibracional da rede ACA.
Quem sabe eu posso inspirar outras pessoas no planeta através do fortalecimento dessa egrégora mais legal, né? Mas vamos lá, quanto mais sintonia você recebe, quanto mais sintonia, mais você recebe. Quanto menos sintonia, mais você perde. A sintonia é feita propositalmente com a mente consciente ou a atenção, ou de maneira passiva para receber a informação, ou ainda ativamente para enviá-la, também na ausência por meio de similaridade de crenças que são armazenadas na memória do subconsciente. Então, vamos ler essa parte de novo para entender bem. A sintonia ela é feita propositalmente com a mente consciente ou a atenção. Para onde eu olho aquilo, eu me sintonizo com aquilo e aquilo cresce na minha vida. Mas a sintonia também pode acontecer de maneira passiva e inconsciente, né? Para receber a informação ou ainda ativamente para enviá-la, também na ausência por meio de similaridades de crenças armazenadas no seu subconsciente, no seu uniripili, né? Então as coisas que estão no nosso subconsciente também fazem com que a gente sintonize determinadas frequências vibracionais e, em decorrência disso, uma gama de experiências na nossa vida, né? Por isso a importância de cuidar das coisas que estão no nosso subconsciente, daquilo, prestar atenção no que a gente dá importância, no que a gente dá valor, no que a gente emocionaliza. Porque aquilo que a gente emocionaliza, que a gente coloca alegria, prazer, que a gente coloca raiva, que a gente coloca medo, aquilo a gente traz um pouquinho para fazer parte do nosso subconsciente, né? E também tem os registros das memórias herdadas do nosso passado pessoal e do passado dos nossos antepassados também, que ficam na nossa memória, né? Do nosso subconsciente. E isso tende a fazer com que a gente sintonize com coisas parecidas, tanto coisas muito boas como coisas muito ruins, né? E aí a autopercepção nos empodera para a gente fortalecer o nosso melhor e para a gente transmutar e transcender aquilo que já não serve mais, né? O envio específico ou a recepção de um indivíduo é como a comunicação entre um transmissor e um receptor colocados numa gama de frequências estreitas e específicas. Pode ocorrer uma frequência estática externa decorrente de outros sinais próximos com a mesma amplitude ou interna, decorrente de um desvio ou uma interferência. Leia isso como perda de foco, surgimento de alguma dúvida ou de alguma crítica. Essa é uma ótima metáfora porque explica muito bem fenômenos intuitivos. Uma terceira metáfora útil para as pessoas com tendências místicas é o efeito campo. Nesse caso, já que o universo é infinito, você é infinito. Se você é infinito e está em todo lugar, se você está em todo lugar, então pode saber qualquer coisa e influenciar qualquer coisa, a concentrar a sua atenção nisso. A chave é uma intenção pura e um foco claro. Se uma pessoa lhe perguntar o que é realmente a intuição, diga que é o que a pessoa pensa que é. Os xamãs usam a intuição para reunir informações sobre o passado, presente e o futuro, na preparação para a atividade de cura ou para a própria cura.
Discutiremos aqui alguns instrumentos e técnicas para se fazer isso, mas será necessária uma discussão profunda para usá-los com mais eficiência. O mais importante de tudo é a ideia de que, segundo o quarto princípio, você não conseguiria sintonizar o passado ou o futuro, mesmo se quisesse, porque o momento atual é a única realidade. Quando você vai a um médium profissional e pede uma consulta, geralmente ele começa falando do seu passado, em seguida do seu presente, depois do seu futuro. De acordo com o ponto de vista apresentado aqui, o médium não está realmente sintonizando o seu passado, mas apenas as lembranças que são conscientes ou não do passado que você está transmitindo. Você entende o que ele quer dizer? Quando você, xamã urbano, você está fazendo esse curso aqui comigo, né? E você pode se tornar um xamã urbano, é só despertar essa sabedoria dentro de você. Todos nós podemos, né? Então, quando você vai fazer um trabalho de cura numa pessoa, que você vai acessar o passado dela, você não vai para o passado dela, você acessa o campo vibracional da pessoa e as memórias que estão armazenadas no campo dela. Você entende isso? Só o que importa é o agora. E muitas vezes um determinado assunto, ele pode ser interpretado de maneira diferente por cada uma das partes que estão relacionadas àquele assunto, né? Nos dramas familiares é muito comum isso acontecer. Por exemplo, você tem, sei lá, 3 irmãos e você teve um pai e uma mãe. A impressão e a visão de cada um dos filhos com relação aos seus pais pode ser diferente, porque está muito mais relacionado ao universo individual e pessoal de cada um. Gente, olha que viagem e que chave de transformação. Olha que chave de transformação, né? Ressignificar. A gente tem o poder de ressignificar as nossas memórias. A partir disso, nos libertar de padrões, né? Eu não estou falando para ser alienado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Se alguém te faz mal, se alguém te fez mal, busca ajuda, vai fazer terapia. Mas entenda que muitas vezes a gente tem que se afastar de algumas dinâmicas na vida da gente, para a gente conseguir respirar, para a gente conseguir ficar bem, para a gente conseguir se libertar. Mas chega uma hora que a gente tem o poder de mudar os registros do nosso subconsciente. É um poder consciente, lúcido, de mudar os registros do nosso subconsciente, porque a gente quer atrair experiências diferentes para a nossa vida. O passado já foi. Pode ser que eu tenha me enganado. Ou não. Pode ser que realmente foi tudo uma caca o que aconteceu. Mas de hoje em diante, eu me programo conscientemente para vivenciar histórias de vidas mais satisfatórias para o meu eu do agora. Pode ser que amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, a escolha de hoje já não seja a melhor escolha. Mas eu tenho o direito divino e o livre-arbítrio. E a filosofia runa, a física quântica, enfim, com auxílio, claro, gente. Se precisar fazer terapia, faz terapia. Eu acho que se precisar fazer terapia, faz terapia. Mas mergulhar dentro de si e ter o direito divino de limpar
limpar memórias de dor, de sofrimento, limpar, às vezes são coisas muito pesadas, muito difíceis, mas às vezes não são, às vezes são coisas leves, que a gente só não quer mais aquilo na vida da gente. Conscientemente, eu me programo meu subconsciente para atrair outro tipo de experiência de vida para mim. Isso é um direito divino, isso é o exercício do teu livre-arbítrio. Tudo isso com lucidez, tá? Tudo isso com lucidez, tá bom? Não é importante falar isso, porque é empoderamento espiritual. Empoderamento espiritual. Mas vamos voltar a falar sobre intuição? Então vamos lá. Então, quando você vai a um médium profissional e pede uma consulta, geralmente ele começa falando do seu passado, em seguida do seu presente e depois do seu futuro. De acordo com o ponto de vista apresentado aqui, o médium não está realmente sintonizando o seu passado, mas ele está apenas acessando as suas lembranças, aquelas que são conscientes ou não, do passado que está sendo transmitido, para usar esta metáfora. Da mesma forma, ao falar do seu presente, esse médium está captando lembranças e pensamentos sobre suas preocupações atuais. Ao falar do seu futuro, está sintonizando uma projeção lógica dos seus padrões e inclinações atuais. Ou seja, tudo pode ser mudado a partir da sua mudança no presente. Você pode mudar o seu futuro e você pode, no presente, mudar os registros que influenciam a sua vida hoje, que estão relacionadas ao passado. Agora é o momento de poder. Lembra? Observe, não estou dizendo que tudo isso é um esforço consciente por parte do médium. Ele está simplesmente passando o assunto do unirripile, que é o subconsciente, para o Uhane, que é a mente consciente. Ele está trazendo, através da intuição, dessa sensibilidade aguçada, dessa percepção extrasensorial aguçada que ele tem, ele está fazendo uma leitura do teu campo vibracional, acessando as memórias que estão registradas no seu subconsciente e trazendo para o consciente, por um processo interno que funciona assim. Está bem, gente? Tem alguma informação sobre o passado, presente e o futuro dessa pessoa? Então, o médium espera que apareçam palavras, imagens ou símbolos e sentimentos. No meu curso de xamanismo, a gente fazia alguns exercícios assim, sabia? Você fica na frente da pessoa e ela pensa, por exemplo, numa flor. E aí a gente entra no campo vibracional dela e tenta descobrir qual é a flor que ela pensou, qual a cor da flor que ela pensou. Ou pede para ela pensar num número e a gente tenta descobrir qual o número que ela pensou. Através do despertar dessa percepção extrasensorial que todos nós temos. Quanto mais em paz a mente consciente fica e mais receptiva, mais fácil de perceber esse outro pacote de informação, de energia, essas outras inteligências que nós temos, porque nós temos muitas inteligências, certo? Instintiva, emocional, espiritual, além da mental.
né? É um trabalho que se faz no dia a dia, gente, com muita tranquilidade, pouquinho em pouquinho, dia após dia. Então vamos lá. O médium espera que apareçam palavras, imagens, símbolos e sentimentos. Interpreta-os conscientemente, se necessário, e dá a informação a você. Geralmente, um bom médium é bastante exato quando fala do seu passado, razoavelmente exato quando fala do seu presente e terrivelmente inexato quando fala do seu futuro. Em parte, isso se deve à informação que precisa ser filtrada pelo próprio sistema do médium, e em parte porque você está constantemente mudando de opinião sobre o seu passado, presente e futuro, e provavelmente tem alguns bloqueios de memória e ideias conflitantes. Se considerarmos o conceito xamã de que criamos o nosso futuro à medida que vivemos, imagine a dificuldade de um médium em organizar uma avaliação significativa da quantidade de informações, frequentemente conflitantes e confusas, que você e as pessoas presentes ou potencialmente ligadas a você estão transmitindo. É quase incrível que eles tenham tanto sucesso. Existem uns que têm realmente muito sucesso, né? Existem pessoas também que elas estão num emaranhado aí de energia que ela não se dá conta que ela pode mudar as coisas na vida dela, né? Mas vamos lá, não se pode negar que os médiums às vezes aparecem com informações sobre fatos futuros que realmente acontecem daquela forma. Mas geralmente isso acontece quando eles captam um padrão atual de hábitos intensos, uma forte sugestionabilidade ou forte determinação. Mas como na maior parte do tempo mudamos muito, as informações completamente imprecisas ou apenas parcialmente precisas. Então as informações elas são completamente imprecisas ou parcialmente precisas. Uma vez visitei uma médium de grande reputação no sul da Califórnia para fazer uma consulta. A leitura que ela fez do meu passado foi bastante perspicaz. A leitura do meu presente me trouxe à consciência alguns fatos que eu não havia observado. E sua leitura do meu futuro foi muito confusa. Ela identificou bem a minha vontade de falar em público, algo que eu ainda não fazia naquela época, e de maneira precisa descreveu a aparência de um homem e o tempo que duraria meu encontro com ele, um homem com quem eu só faria um contato físico dali a 6 meses. No entanto, ela também o descreveu como alguém que seria um importante professor na minha vida. No fim, nós nos tornamos bons amigos e compartilhamos alguns conhecimentos. Mas ele nunca teve um papel de professor para mim. Ele até poderia ter assumido esse papel se eu não estivesse mudado desde aquela época da consulta. Finalmente, ela me deixou encantado ao dizer que eu me mudaria para a Riviera Francesa. Moraria lá por 6 meses, depois viajaria por 6 meses. É claro que isso nunca aconteceu, mas aquela leitura pode ter sido uma expressão da minha experiência passada na cidade africana de Dakar, onde se falava o francês, e o que lembrava muito a Riviera e o meu desejo de viver no Havaí. Viajar pelo mundo todo partindo de lá. Apesar de muita promoção, os médiums raramente são mais precisos do que 30% nos seus prognósticos e 50% é pura adivinhação.
Gente, então, vamos terminar por aqui a nossa aula de hoje, tá bom? E a gente vai falar bastante sobre intuição ainda, e a gente vai falar um pouco sobre oráculos, técnicas de aconselhamento mais para frente, tá bom? Para a aula não ficar muito longa, né? Para não ficar cansativo para você. Mas a gente se vê semana que vem, então, tá bom? Aloha!